ia fazer um projeto. Eu ia escrever uma tese com palavras, eu ia desenhar e depois ia justificar, mas eu ia desenhar. Eu estava muito imbuído dessa ideia de que arquiteto fala através do projeto. E eu concordo, eu continuo achando isso, o arquiteto fala através do projeto. E esse projeto ele tem que ser muito claro, muito explícito, ao ponto de poder ser construído. O projeto tem a ver, é quase um manual daquilo que vai ser construído. O projeto não é discurso. O projeto não são palavras. Em arquitetura, o projeto é linha, traço, ponto, volume. E é com isso que os construtores entendem quando vão erigir a edificação, em qualquer escala. Na 1 para 1000, na 1 para 100, na 2 para 1, em qualquer escala. Essa é a linguagem. A linguagem do arquiteto é a linguagem visual, portanto. Evidentemente que lá na Suécia, como qualquer outro lugar sério, a minha proposta foi rejeitada. Evidentemente que eu teria que escrever uma tese. E para mim foi muito difícil converter essa cultura minha visual numa outra linguagem que seria a linguagem escrita. E esse foi um tempo que eu levei para amadurecer e conhecer outras possibilidades que não sejam somente a linguagem escrita e que tinham mais a ver com a minha linguagem visual do que aquela que estava sendo proposta tradicionalmente nos cursos de mestrado e doutorado no mundo inteiro na área de arquitetura. Eu falo de modelos de representação da realidade, ou chamados modelos configuracionais. Se é verdade que eu não posso descrever a cidade ou o edifício através de palavras, fica muito complexo, eu tenho que falar muito. Imagina que eu tenho que escrever esse espaço até a maçaneta dele. Imagina que tamanho de documento eu vou ter que escrever para o cara construir, não é melhor desenho? Então, gradativamente, eu fui tomando conhecimento na época de modelos de representação de edifício. O que significam modelos de representação de edifício? Significam formas gráficas de representar edifícios de cidade que tivessem depurados alguns elementos e, ao mesmo tempo, conduzissem à análise de alguns aspectos que interessam sob o ponto de vista da investigação e conhecimento em termos de edifícios de cidade. Alguns de vocês já ouviram falar em análise sintática, que é baseada na relação de espaços uns com os outros. Uma cidade pode ser representada dentro dessa medida através de linhas. Essas linhas são no menor número possível que eu possa traduzir a estrutura de mobilidade dentro dessa cidade. Então, se eu consigo reduzir essa estrutura de mobilidade, a potencial de mobilidade de pessoas no espaço de circulação através de linhas, o melhor modelo de representação dessa estrutura é o menor número de linhas que me possa representar esse potencial de deslocamento. É um mapa axial, e esse mapa axial ele pode ser traduzido num gráfico que pode indicar o maior ou menor grau de centralidade de cada linha. Não está claro isso para vocês? Depois eu mostro a imagem. Com isso, eu comecei a ver que muitas das coisas que eu desenhava, que eu representava na linguagem comum, poderia ter uma redução, na verdade. A rua tem uma dimensão no mapa axial, e no meu ela teria calçada, meio-fio, etc. Mas o que interessava para mim saber? Por onde as pessoas iam passar. Então eu poderia fazer essa redução. Então a arquitetura, traduzida em ciência, envolve também a redução de seus elementos. Quando eu enxergo uma pedra
ou uma flor, ou uma árvore, eu posso descrever a estrutura celular ou atômica desses elementos através de representações que não são a representação visual deles, mas que me conduzem a entender como é que se dá a sua estrutura interna. Em função dessa possibilidade, eu comecei a abrir a minha cabeça para alguns outros modelos de representação de outros aspectos, não só da cidade, não só urbanos, mas também da edificação. Porque eu também posso traduzir hierarquias de espaço que existem numa edificação através de um gráfico. E através desse gráfico eu consigo representar os espaços mais centrais e os menos centrais, e com isso eu, de certa maneira, posso estudar a diferença e semelhança entre edifícios no que se refere à correlação entre esses espaços mais centrais e, por exemplo, a possibilidade que as pessoas têm de, ao usarem esses espaços desse edifício, por exemplo, se encontrarem ou verem umas das outras. Vocês todos sabem, na casa de vocês, qual é o espaço mais central. Qual é o espaço na casa de vocês que vocês têm a maior frequência de cruzar com pessoas? Hein? Qual é? Sala. Isso pode ser representado num gráfico, mas poderá não ser a sala, pode ser um hall, pode ser um outro espaço. Então, o label, ou o rótulo do espaço pode mudar. Mas todos os espaços domésticos ou não têm espaços mais centrais ou mais assimétricos. Isso mostra, se eu quero investigar algo que é importante para mim em relação à história da arquitetura, ou se eu quero investigar, isso é importante, algo relacionado ao meu projeto, eu posso dispor desses modelos ou para a cidade ou para edifícios que me conduzam a assegurar que naqueles espaços que eu julguei que eu gostaria que as pessoas se encontrassem ou usassem mais, sejam probabilisticamente esses espaços que eu desenhei. Então, eu risco e faço o meu projeto urbano, eu risco e faço o meu projeto da edificação e tenho o recurso de usar esses modelos para analisar, né, se realmente o meu projeto, aquilo que vai ser construído, vai se comportar como eu pressupus. Então eu estou falando o seguinte: nós, arquitetos, estamos educados para desenhar coisas para serem construídas. Mas nós, arquitetos, não estamos educados para antecipar o comportamento das coisas que vão ser construídas quando elas forem construídas. Temos, de forma mais reduzida, o comportamento desses artefatos não admite tamanho espectro de avaliação em termos de desempenho. Quer dizer, eu posso ter expressões de solução de problemas diferentes, mas o comportamento dessas expressões tem que ser mais ou menos igual. Imaginem se vocês, que têm um rosto diferente um do outro, tivessem a taxa de colesterol muito diferente um do outro. Glicose, etc. Nós pertencemos a uma raça que tem um comportamento mais ou menos igual perante esses indicadores. Da mesma forma, projetos de arquitetura e de urbanismo também mantêm, por detrás dessa estrutura aparente de diferenças, uma constância e uma invariabilidade que não é visível. Ok? E essa constância e invariabilidade que não é visível, ela pode ser investigada e se torna objeto de conhecimento. Então, eu posso saber fazer um projeto de arquitetura original, inovador, mas posso não saber qual é a estrutura genética desse projeto em comparação com outros projetos que também são diferentes. E isso exige conhecimento, e conhecimento objetivo. Quando eu tenho o conhecimento sobre essa estrutura genética, eu posso, de alguma maneira, intervir sobre ela.
e saber quando eu estou inovando geneticamente ou quando eu estou construindo uma mera expressão fenotípica de um gene já conhecido. Quer dizer, as mutações genéticas e as verdadeiras inovações estruturais, elas acontecem ou por uma imensa genialidade, ou também, isso também é possível, nós temos vários gênios da arquitetura que inovaram nesse aspecto, tá? Ou também por conhecimento. Então, o conhecimento pode ajudar a eu intervir direto nessa estrutura não visível. Muito bem. Eu acreditei nisso e continuo acreditando de que mestrados e doutorados servem para a gente entender um pouco melhor, ou conhecer um pouco melhor daquilo que a gente faz como profissional. E ao conhecer um pouco melhor aquilo que a gente faz como profissional, oferecer de volta para a profissão, não só para nós mesmos, elementos para que haja inovação, para que haja desenvolvimento da arte de fazer edifícios e de fazer cidades. Porque, antes de mais nada, fazer edifícios, fazer cidades não é uma ciência, é uma arte. Essa arte, que tem muito a ver com a ciência, sobre essa dimensão de vinculação da arte com a ciência, é que eu gostaria de falar para vocês, na tentativa de resposta, que eu gostaria que vocês dessem ao que vocês podem fazer com o diploma de mestrado em arquitetura e urbanismo. Essa para mim, é a essência daquilo que pode ser feito com o estudo e a produção de conhecimento, que eu diria que pode se dar em dois níveis básicos. O nível mais conhecido, que é o nível analítico, em que eu decomponho as partes e analiso as partes, que vai me levar ao estudo do comportamento e do desempenho de uma edificação perante variáveis climatológicas ou de conforto ambiental. O comportamento das edificações sob o ponto de vista do uso do espaço, da mobilidade. O comportamento das edificações sob o ponto de vista do conforto acústico, etc. Essa é uma composição analítica. E um conhecimento analítico que eu posso obter através da utilização de modelos que reduzem essa edificação àquele aspecto que me permite quantificar e comparar essa edificação uma com as outras, ou os elementos delas, substituindo uns, repondo por outros, uns com os outros. Então, há uma dimensão analítica. Eu posso também ter uma dimensão analítica ao examinar o conforto dessa cadeira, eu sentar mais ou menos confortável nela, o conforto ou a ergonomia desse auditório, as pessoas que estão lá atrás poderem me enxergar com mais, ou a tela, com mais conforto, com mais amplitude. Enfim, há a possibilidade de segmentação e desagregação do edifício ou da cidade em aspectos que podem ser mensuráveis, que podem ser aferíveis e que podem contribuir, uma vez que a gente desenvolve modelos que sejam capazes de me fornecer elementos durante o projeto, de ter mais precisão na vinculação do meu desejo e do meu desenho. Aliás, essa palavra desejo e desenho tem muito a ver uma com a outra, de que as coisas se comportem do jeito que eu espero. Quer dizer, a obra construída, ela pode ser antecipada no seu desempenho através da vinculação entre o meu desenho e o modelo. Um dos grandes problemas que nós tivemos em relação à parte analítica, em relação aos modelos analíticos, foi que os modelos de desempenho eram muito numéricos.